Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte-Sul, direto da pequena e pacata cidade de Paracambi, estado do Rio de Janeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que horas você veja esse vídeo. Estou trazendo aqui o vídeo de quarta-feira, o vídeo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com várias informações sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama e tudo sobre essa 32ª rodada do Brasileirão, que começa hoje com jogos a partir das 19h30. Hoje está fazendo sol bonito aqui em Paracambi, um sol maravilhoso que há muito tempo não se via, né? Que tem andado um tempo carrancudo. Vamos ver se não vai chover mais tarde. Hoje é aniversário da minha esposa, hoje é aniversário da patroa. Fazer o vídeo aqui rapidinho, gente, porque depois eu tenho que encontrar para comemorar ali o aniversário dela. Deixa eu tirar o cisco aqui do meu olho que tá bravo. Então, gente, mais uma primavera aí. O que eu desejo de coração, de todo o meu amor, é muita paz e saúde para minha amada esposa, para que ela tenha tudo de bom no dia de hoje, para que ela seja muito feliz e curta bastante o dia dela, esse dia de hoje, para que ela realize tudo que ela deseja na vida dela. É o que eu desejo aí, porque minha esposa, hoje em dia, sem ela, eu não imagino a minha vida sem minha esposa hoje do meu lado. Eu falo aqui sem demagogia nenhuma, de coração. Só Deus sabe o que eu sinto aqui dentro, né? Quando eu falo nesse assunto. Bom, vamos lá, vamos de notícias do Vasco da Gama. Começando hoje pela tabela do Campeonato Brasileiro, pela tabela de hoje. Falar primeiro aqui, ó, da tabela do campeonato. A tabela do campeonato hoje vem com Palmeiras na liderança com 65 pontos. Em segundo, Urubu com 64. Em terceiro, Cruzeiro com 60. Quarto, Mirassol com 56. Quinto, Bahia com 52. Botafogo vem em sexto com 48. E o Fluminense em sétimo com 47 pontos. Esses dois aí na pré-Libertadores, tá? Do Palmeiras ao Bahia estão garantidos aí. Já na Libertadores, Bahia com 52 pontos, eu creio que seja difícil de ser alcançado. Em sexto, Botafogo com 48, o Fluminense com 47, garantindo a pré-Libertadores até a sétima posição, gente. Da sétima para baixo, a briga é feia, tá? Porque, ó, em oitavo vem o São Paulo com 44 e em nono vem o Vasco, que joga hoje contra o Botafogo com 42, tem 12 vitórias. O Corinthians em décimo com 42 também, com 11 vitórias, critério de desempate. 11º Grêmio com 39, 12º Ceará com 38, 13º Atlético Mineiro com 37, 14º Bragantino com 36, 15º Inter também com 36, 16º Santos com 37, 30 jogos. Ó, detalhe, hein? O Atlético Mineiro está com 30 jogos e o Santos também com 30 jogos, com um jogo a menos. Vitória com 31, Fortaleza 28, é o 18º, Vitória abrindo a zona de rebaixamento. Juventude com 26 e Santos com 17 pontos já estão rebaixados. Sport, perdão. Sport com 17, 30 jogos já rebaixado. O Santos aí brigando para sair dessa zona da confusão. Vitória com 31 pontos. Vitória que pega hoje o Internacional dentro de casa às 19 horas. Falando aqui da zona de rebaixamento primeiro. O Vitória pega o Internacional dentro de casa, lutando para sair da zona da degola. E o Santos só joga amanhã contra o Palmeiras. Clássico aí contra o Palmeiras. Palmeiras lutando pelo título. E o Santos lutando para não entrar nessa zona da degola, para sair fora o quanto antes dessa zona da confusão, né?
Hoje, pessoal, tem Sport e Juventude às 19 horas, Vitória e Inter às 19, Bragantino e Corinthians às 19, Botafogo e Vasco no Newton Santos, que eu já falo já, 19h30, Grêmio e Cruzeiro às 20 horas, Atlético Mineiro e Bahia às 20 horas, São Paulo e Urubu às 21h30, fechando a primeira parte da 32ª rodada de hoje. Olha só, gente, o Vasco, do São Paulo, do Fluminense para baixo, a briga é muito grande aí para a 7ª colocação, porque até agora nós temos um G7, né? Hoje nós temos um G7, já que o Urubu e o Palmeiras vão disputar a final da Libertadores. Então, até por enquanto temos um G7. Um G8 só se fosse o caso do Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil, que eu espero que não seja, eu espero que seja o Vasco da Gama. E só não haveria G8 se o Corinthians, bate na madeira, fosse campeão da Copa do Brasil. Eu, sinceramente, eu acho que o Vasco teria que lutar, que investir tudo na Copa do Brasil, para ir para a final da Copa do Brasil e ser campeão da Copa do Brasil, para ir para a Libertadores. Eu acho a via não mais fácil, mas que seria mais viável para o Vasco poder chegar na Libertadores. Porque o que acontece, gente? Os próximos jogos do Vasco, hoje Botafogo hoje vai ser osso duro, o Vasco que vem com um monte de desfalque, vai pegar o Botafogo lá no tapetinho, no Engenhão. É um jogo complicado. Depois, no sábado, o jogo que eu já tô certo de ir, né? Em nome de Jesus, dependendo da vontade dele, mas o ingresso já está comprado. Juventude em São Januário. Depois pega o Grêmio fora. O Grêmio já não almeja mais nada no campeonato, mas de qualquer forma é um jogo difícil lá na Arena do Grêmio. Detalhe, vou falar um detalhe muito importante nesse jogo do Grêmio aqui, às 9h30 da noite. Bahia, que já está marcado às 16 horas, fora. O Bahia também, lutando para ficar ali entre os 5, manter ali a vaga dele na Libertadores, também não é nada fácil. O Internacional dentro de casa, o Internacional também já não almeja muita coisa, já é Sul-Americana. O Mirassol dentro de casa, o Mirassol que já está garantido ali na 4ª posição, já está com uma vaga na Libertadores, o surpreendente Mirassol, mas que também é um jogo difícil. E o Atlético Mineiro fora, gente. O Atlético Mineiro ali na zona da Sul-Americana, tentando desgarrar ali da turma ali da confusão, da turma ali da zona de rebaixamento. Mas eu creio que o Atlético Mineiro não corre muito risco do descenso, não. O Fluminense tem a rodada mais difícil. Ele pega o Cruzeiro fora, o Urubu no Maracanã, que acaba sendo campo neutro, o Palmeiras fora, o São Paulo fora, São Paulo brigando por vaga também na Libertadores, junto com o Vasco e com o Corinthians. O Corinthians vem logo a seguir, atrás do Vasco, por isso é muito importante uma vitória do Vasco, além de se aproximar do Botafogo, se distanciar do Corinthians. O Grêmio fora é mais tranquilo e o Bahia em casa, que também é pedreira. Então o Fluminense só tem um jogo aí tranquilo aí, que seria o Grêmio, mesmo assim fora de casa. O Corinthians pega o Ceará em casa. Ceará, talvez aí, numa Sul-Americana, querendo se afastar da zona da confusão. O São Paulo, que é um clássico, em casa, lá no Impressorão. O Cruzeiro fora, que pode ser complicado mesmo jogando lá em Minas Gerais. Botafogo em casa, também é um confronto direto aí na briga pela zona da Libertadores. Fortaleza fora, que já está praticamente rebaixado. E Juventude em casa. São 2 jogos aí mais ou menos fáceis para o Corinthians. O Botafogo tem o Vitória fora, querendo sair da zona de rebaixamento. Tem o Grêmio em casa. Tem o Corinthians fora, brigando pela Libertadores. Tem o Cruzeiro fora, brigando pelo título.
e tem o Sport já rebaixado e o Fortaleza. A vida mais fácil aqui é do Botafogo. A vida mais fácil para se manter na zona da Libertadores é o Botafogo. Depois eu creio que a vida mais fácil seja do Vasco. Do Vasco e do Corinthians ali. Estão ali mais ou menos que se equiparando ali. Porque o Vasco pega o Juventude, ele pega o Grêmio que não almeja mais nada fora, ele pega o Inter que não almeja mais nada fora, e ele pega o Atlético Mineiro também fora. Esses 3 times que ele pega fora já não almeja muita coisa no Campeonato Brasileiro. Além do Mirassol em casa e o Internacional dentro de casa. Então, se o Vasco pelo menos fizer o dever de casa aqui, ó, Juventude, Inter e Mirassol são 9 pontos. Se ele conseguir pelo menos aqui um empate com o Grêmio, ou até uma vitória contra o Grêmio, ou uma vitória contra o Atlético Mineiro e um empate com o Bahia, ou então ele pode até perder para o Bahia, o Vasco se garante aí na zona da Libertadores. Mas eu acho que o Vasco teria que alcançar essa Libertadores aí com o título da Copa do Brasil. Ia ser lindo, cara. Ia ficar muito bonito se o Vasco alcançasse aí essa Libertadores com o título da Copa do Brasil. Amanhã a rodada encerra com Flu-C e Mirassol às 19h30, Ceará e Fortaleza às 20 horas e Palmeiras e Santos, o derby paulista, às 21h30, Palmeiras lutando, jogo interessante, hein? Palmeiras lutando pelo título e o Santos lutando para sair da zona da confusão, da zona de rebaixamento. Pessoal, olha só, notícia importante aqui sobre o Vasco da Gama. O Vasco no jogo contra o Grêmio, que vai ser na Arena do Grêmio, na próxima rodada, no dia 19, está marcado para as 9h30, para as 21h30, o Vasco vai atuar sem o Puma e sem o PH, ou seja, sem o lateral direito titular e sem o reserva. Aí eu tô vendo um monte de gente falando assim, pô, caraca, o Coutinho não foi convocado, o Ryan não foi convocado, ainda bem que eles não foram convocados. Graças a Deus que eles não foram convocados. Que se lasque a seleção brasileira, gente. Ah, ia ser bacana ver os caras na seleção? Ia. Mas, pô, a gente ia sofrer depois. A gente ia se lascar depois. Que você imagina, sem PH, sem Puma, sem os 2 laterais direitos titulares, sem Coutinho e sem Ryan, e talvez sem o Léo Jardim também, se fosse convocado, imagina aí o prejuízo contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Então, ainda bem que eles não foram convocados, gente. Ainda bem mesmo que eles não foram convocados e a seleção que fique para lá, que eles sejam convocados depois. Entendeu? O Puma, ele vai jogar pela seleção do Uruguai lá nos Estados Unidos no dia 18, contra os próprios Estados Unidos. E o PH, ele enfrenta a Tunísia na França. Ou seja, então não tem tempo hábil dos dois chegarem para o confronto contra o Grêmio no dia seguinte. Às 9h30. Vai ser até a transmissão de TV aberta, vai ser transmissão da Rede Globo e do Pay-Per-View. Entendeu? Então, melhor que seja assim, gente. Então, eles não têm que ir para a seleção nada. Outra coisa, Ryan emoldurou 2 camisas de 2 jogos ali, contra o Santos e contra o Fluminense. O Santos que o Vasco ganhou de 6-0 lá no Morumbi, e contra o Fluminense, o último jogo no Maracanã, que o Vasco ganhou de 2-0. Contra o Santos, beleza, é um resultado ali, né, memorável, histórico, vai ficar ali para a história. Agora, contra o Fluminense, esse 2-0, será por quê? O que ele quis dizer para emoldurar essa camisa aí da vitória contra o Flu-C no Maracanã? Aí fica aí da percepção de vocês, hein? Olha, eu acho que vai participar do grupo de trabalho para melhorias da arbitragem no futebol brasileiro. Houve um atraso aí na indicação de quem iria representar a diretoria, mas agora já foi resolvido, tá? Já arrumaram alguém ali que vai representar a diretoria vascaína. A reunião está marcada para o dia 10 do 11 na sede da CBF. A proposta vai ter que ser entregue até o dia 20/1 nas mãos do presidente da CBF, o Samir Chaudhry, tá? É uma reunião aí que eles querem fazer para discutirem aí melhorias aí na arbitragem,
para ver se melhora essa arbitragem. Olha, se for para melhorar, beleza, eu sou de acordo. Agora, se for para continuar essa porcaria de sempre, até porque, cara, a má vontade, os bastidores do futebol são podres. O Bruno Henrique tá aí até agora sem ser julgado, né, gente? O Bruno Henrique, ele pegou aí 12 jogos de suspensão, ele cometeu um crime, né? Ele cometeu um crime, não é clubismo, não é, porra, tu tá com inveja, tu tá torcendo mesmo pra desgraça do cara, não sei o quê, porque o cara mete gol. A gente sabe que o cara joga bola, a gente sabe que o cara é craque, tudo, não sei o quê. Mas, cara, se fosse outro jogador qualquer, ele já estaria banido, banido não, mas ele estaria suspenso aí pelo menos durante um ano das atividades esportivas dele. Não interessa que foi ordem do clube, que o clube mandou ele tomar um cartão amarelo, só que ele vazou uma informação importante para fora, para familiares dele se beneficiar com a aposta esportiva. Então tá errado. Então ele tem que pagar. Ele não tinha nem que estar jogando, cara. Teve Polícia Federal, teve tudo aí para confirmar aí o delito dele e ele tá aí jogando livremente, fazendo gol. O STJD anulou mais uma vez o julgamento dele e tá por isso mesmo. Ele vai disputar o Brasileiro, vai disputar a final de Libertadores, aí depois eles vão ver o que vão fazer com o Bruno Henrique. Pessoal, informações sobre o jogo de hoje. Vasco e Botafogo às 19h30 no Engenhão. Transmissão da Amazon Prime, não vai ter transmissão em TV aberta, não vai ter transmissão em Globo, nem em Record, nem em pay-per-view, só pelo Amazon Prime. Eu já baixei meu aplicativozinho ali na minha televisão para poder assistir o jogo de boa, que eu só tinha um aplicativo no celular, já baixei ali o aplicativo ali para ficar tranquilo. Então, hoje o Vasco deve vir a campo com... O Vasco tem desfalques, né? Como eu disse... Aí durante a semana, PH por terceiro cartão amarelo, o Nuno Moreira também por causa de terceiro cartão amarelo, e o Cauã Barros, apesar de ter sido relacionado também, ainda é dúvida, tá? Pelo tostão que ele recebeu acima do tornozelo na dividida lá com o Lucas Moura, então ele está sendo ainda avaliado aí até a hora do jogo. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton na lateral esquerda. Aí no meio você tem Cauã Barros ou Hugo Moura, Coutinho centralizado e Tietê do outro lado. Deus me livre. Do lado direito você pode ter o Ryan, do lado esquerdo ou o David, né? Aí eu não sei o que o Diniz vai fazer, ele pode botar o David do lado esquerdo e manter a estrutura, botar o Andrés Gomes do lado direito, o David do lado esquerdo e o Ryan centralizado, ou então ele pode entrar com o Verratti, para ele entrar com o Ryan, o Andrés Gomes vai mudar de lado, vai para o lado esquerdo, Colômbia, e na frente o Verratti como o nosso centroavante, o Pirata da Colina, o matador Verratti, recordista de gols aí no Campeonato Brasileiro. Então a escalação do Vasco pode ser essa, nas dúvidas ali de Cauã Barros, se vai jogar ou não, ou de Verratti ou David para ataque. O Botafogo, a escalação do Botafogo vem com Léo Link, Vitinho na lateral direita, David Ricardo, Barbosa, Cuiabano, Marlon Freitas, Danilo, Arthur, Santi Rodrigues, Jefinho, Arthur Cabral ou Cris Ramos. Essa é a escalação do Botafogo, que hoje tem os desfalques de Basto Neto, Natan Fernandes, Montoro, Caio, Pantaleão, Matheus Martins, Marçal e Joaquim Correia. Tudo no DM, tá, gente? Tudo machucado, tudo no departamento médico. Savarino é dúvida. E o Alex Telles e o Alan voltam, deve ficar à disposição ali do filho do Ancelotti lá, né? O filho do Carlos Ancelotti, agora esqueci o nome dele. Deixa pra lá, é alguma coisa Ancelotti. Minha cabeça não tá muito boa não, 49 anos, gente. Então, perdoa aí, por favor, tá? A minha memória vaga.
Então, o trio de arbitragem não, né? A arbitragem agora já está definida, né? O árbitro já tinha sido anunciado, é do Rio de Janeiro, o árbitro FIFA é o Arleu de Araújo, Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, árbitro FIFA. Assistente número 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, do Rio de Janeiro. Assistente 2, Tiago Henrique Neto Correia Farinha, também do Rio de Janeiro. E o quarto árbitro vai ser o Yurelino Ferreira da Cruz, também do Rio de Janeiro. O assistente, o quadro é todo do Rio de Janeiro, tá, gente? O quadro todo do Rio de Janeiro. O VAR tem o Diego Pombo Lopes, da Bahia, que eu não conheço, vou ser sincero para você. Eu não conheço quem vai estar lá nessa linha do VAR. A assistente Lília Silva Fernandes Bruno, do Rio de Janeiro. E o segundo assistente, Alexandre Vargas Tavares de Jesus, também do Rio de Janeiro. Só um integrante da Bahia, cara. É o árbitro de VAR ali, que é o tal do Diego Pombo, que eu não conheço, esse tal Diego Pombo. Eu espero que seja uma boa arbitragem. Diz que esse Bruno Arleu aí é o juiz aí dos pênaltis ilusórios, dos pênaltis aí que só existem na cabeça dele. Ele apitou um Botafogo e Vasco, o Newton Santos, ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, que até o João Vitor foi expulso, graças a Deus foi embora. Aí o João Vitor foi expulso lá, que ele cometeu uma falta, que a princípio ele deu pênalti, mas parece que o VAR chamou a atenção dele e falou que foi fora da área. Aí ele marcou a falta fora da área, só que o João Vitor parece que era o último homem, se eu não me engano, e ele expulsou o João Vitor. Todo mundo disse que o João Vitor foi bem expulso mesmo, que merecia a expulsão. Enfim, parece que ele não compromete muito não. Pessoal, olha só, o palpite do GE eu já não gostei, tá? Já começou a seca pimenteira do palpite do GE. Eles colocam o Vasco como favorito. O Vasco recebeu 4 votos, o Botafogo 1, e 3 votaram pelo empate. O gato mestre que votou no Botafogo, na vitória do Botafogo, que esse gato mestre é um conto da carochinha. E o empate quem votou foi o André Lofredo, o Fred Bruno e a Joana de Assis. Quer dizer, pelo GE, o favoritismo é todo do Vasco. Eu não gosto que eles achem que o Vasco é favorito, que deem favoritismo para o Vasco. Mas então é isso, pessoal. Hoje tem Vascão. Vamos torcer para que tudo dê certo. O Vasco precisa dessa vitória. Se ganhar hoje do Botafogo, volta para a briga, volta ainda a ter muitas chances aí de Libertadores ou de pré-Libertadores, mas foi como eu já falei, como eu já insisto em falar, em dizer, que o Vasco tem que conseguir essa Libertadores pela Copa do Brasil, já vai certo, já vai garantido logo de uma vez com o título da Copa do Brasil e com uma puta grana no bolso, gente, e que é o mais importante e que vai dar fôlego aí pro Pedrinho montar um elenco mais qualificado ano que vem, um elenco aí mais fortalecido para disputar uma eventual Libertadores no ano que vem. Então, as informações aí são essas, tudo sobre a rodada, tudo sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama e tudo sobre o jogão de hoje contra o Botafogo daqui a pouco no Newton Santos, às 19h30. Agora eu vou ali rapidinho, aniversário da patroa, vou curtir o dia com ela. Talvez eu volte aqui para o pós-jogo aqui, né, na derrota, na alegria ou na tristeza, na vitória ou na derrota. A gente volta aqui talvez com um vídeo informal, que eu não sei como é que eu vou estar depois do jogo, mas enfim. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixa teu like aí. Esqueci de falar, tá? Deixa o like. Ativa o sininho de notificações. Dá o joinha. Se inscreve no canal. Compartilha. Porque é muito importante, cara, a tua inscrição para o engajamento do canal, tá? Saudações vascaínas. Fique com Deus. Vitória, Vascão!